A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seja fiel a Deus e receba das suas promessas. Será que no tempo da graça, após estarmos em Cristo Jesus, nós precisamos ser fiéis ao Senhor para que possamos receber das bênçãos dele? Muitos acreditam que não, que a graça, por ser um favor imerecido, não exige que nós tenhamos uma postura, que nós tenhamos boas obras para recebermos de Deus aquilo que a palavra dele nos promete. Mas nós temos que entender que o justo viverá pela fé. A Bíblia traz por 4 vezes esse texto que diz que o justo viverá pela fé. E também diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas como nós mostraremos fé sem obras? Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das obras. Então, as obras que nós praticamos depois do Calvário, uma vez que nós nascemos de novo e estamos em Cristo, essas obras glorificam a Deus e elas mostram, elas expressam a nossa fé. Então, a obediência, a fidelidade ao Senhor é uma demonstração de fé. Se nós não estivermos andando segundo a palavra dele, segundo os mandamentos, a vontade dele, isso mostra que nós não estamos caminhando em fé. E aí nós não podemos agradá-lo. Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Vejamos que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi ele que nos escolheu e nos nomeou para que demos frutos e o nosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirmos a ele, ele nos conceda. Então, se nós queremos as nossas orações respondidas, nós devemos dar frutos, e não somente isso, mas o nosso fruto deve permanecer. Aqui nós vemos que nós não fomos escolhidos, chamados por Deus para essa tão grande salvação, para ficarmos parados, para ficarmos assistindo o diabo aprontar, causar tanta destruição e nós não levarmos a palavra de salvação, a palavra de restauração, de cura para as pessoas. Se nós não fizermos isso, não cumprirmos o nosso chamado, então nós não estamos agindo em fé e não teremos as nossas orações respondidas. É isso que Jesus está dizendo. Paulo também vai dizer assim: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então, o exercício físico para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. E essa palavra piedade aqui não é sinônimo de misericórdia, ter piedade de alguém, ter pena, misericórdia de alguém, não. Essa palavra piedade aqui, eusebeia, no grego, significa devoção, fidelidade. Então Paulo está dizendo que a fidelidade para tudo é proveitosa, porque ela tem promessas para a vida presente e para a vida que há de vir. Então isso significa o quê? Que quando nós somos fiéis a Deus, nós temos promessas para essa vida presente e também para a eternidade. Vejamos como a fidelidade é importante para que possamos desfrutar, receber das promessas do nosso Pai.
Também vai dizer assim o autor aos Hebreus: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Galardão é o mesmo que prêmio, é o mesmo que recompensa ou salário. É aquilo que nós recebemos por meio das nossas atitudes, das nossas obras, obras em Cristo, as obras que nós praticamos agora que estamos em Cristo. Então aqui ele está dizendo que com a perseverança, depois de nós fazermos a vontade de Deus, nós alcançamos a promessa. Isso significa que existem áreas na vida da gente que nós precisamos superar os desejos da carne, a má consciência, devemos superar as falhas de caráter que nós temos para que possamos desfrutar de determinadas promessas. É quando Paulo também diz que Deus nos dá infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. E ele continua, segundo o poder do Espírito Santo que opera em nós. Segundo o poder que opera em nós. Então, à medida que o Espírito Santo tem liberdade em nossos corações de operar, de transformar nossa mente, o nosso caráter, nós vamos alcançando as promessas do Pai. Também a Bíblia vai dizer assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, se o nosso coração não nos condenar, se nós alimentarmos o nosso coração com a palavra do Senhor, nós purificarmos o nosso coração de toda maldade, de toda malícia, ele está dizendo aqui que nós temos confiança diante de Deus. E ele vai continuar, e aquilo que pedimos dele receberemos. Por quê? Nós temos guardado os seus mandamentos e feito aquilo que é agradável à sua vista. Olha bem como que é a obediência, nós praticarmos aquilo que é agradável diante do Senhor, isso nos dá confiança, segurança diante de Deus. E aquilo que nós pedirmos a Ele, nós receberemos. E aqui os mandamentos dele é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós fazemos assim, nós temos confiança diante do nosso Pai. E não apenas amar o próximo, mas fazermos aquilo que é agradável à sua vista. É o que o texto está dizendo. Também nós vemos assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, quando nós confirmamos a nossa vocação e a nossa eleição, o que é a eleição? É a nossa nova vida em Cristo. Nós temos que cada dia mais ter a convicção, a segurança de quem nós somos em Cristo. E a sociedade precisa ver que nós somos luz, nós temos a vida de Cristo em nós, por meio do nosso procedimento. Então, a nossa eleição se refere à nossa identidade. E a vocação é o nosso chamado, é a nossa missão, é aquilo que nós somos chamados para fazer, para frutificar, para abençoar pessoas, para pregar o Evangelho, para assumir um papel no corpo de Cristo. Porque fazendo assim, nós não tropeçaremos em tempo algum. E eu já gravei um vídeo aqui sobre tropeços. O que a Bíblia diz sobre tropeçar, que é morte prematura, enfermidades, miséria, vergonha, destruição. Tudo isso significa tropeços. Então Pedro está dizendo que se nós formos fiéis ao Senhor, naquilo que Ele nos chamou para ser e fazer, então nós não tropeçaremos em tempo algum. Muitas pessoas estão sofrendo no corpo de Cristo, um sofrimento interminável, porque não entenderam os seus chamados,
não sabem aquilo que Deus quer que elas façam e não entendem a seriedade de andar em obediência ao Senhor. O Senhor Jesus também nos diz no capítulo 15 de João, do Evangelho segundo escreveu João, que se nós fizermos o que ele nos manda, nós seremos amigos dele. Nós citamos muitas vezes o versículo 15 que diz: não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu, tudo que recebi do meu Pai, tenho-vos feito conhecer. E aí nós falamos que nós somos amigos do Senhor, mas nós nos esquecemos do versículo 14, que ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então o verso 14, primeiro, ele diz que nós devemos obedecer aquilo que ele nos manda. Então, ele prossegue dizendo que não nos chama mais de servos, mas de amigos. Também nós vemos em Mateus 5, diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Olha como é sério aqui o nosso chamado, o nosso papel de servos do Senhor, de darmos bons testemunhos, de andarmos de maneira digna diante dele. Porque ele está dizendo que nós somos o sal da terra, a igreja dele. E se nós formos insípidos, ou seja, não tivermos sabor, nós não servimos para nada. Somente para sermos lançados fora e pisados pelos homens. Volto a dizer, muito sofrimento que existe no meio do povo de Deus acontece porque nós não estamos agindo como sal da terra. Então vejamos como é importante nós frutificarmos. No vídeo que eu gravei, que obras glorificam a Deus, eu também mostro ali, por meio da palavra do Senhor, que frutos e obras são sinônimos. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.